Oi, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade no nosso livro Ler e Escrever, tá bom? E hoje nós vamos fazer as páginas 16, tá bom? Até a 19. Nossa atividade começa com um texto, tá? É um conto, A Bruxa e o Caldeirão, de José Leon Machado, e complete as lacunas com as palavras indicadas nos parênteses, fazendo os ajustes de acordo com o texto. Então, assim, vocês vão treinar a leitura, tá bom? Vocês vão observar em que tempo está sendo contado, né, este conto, se está no presente, se ele está no passado ou se ele está no futuro. Lembra que na última aula que a gente fez, a gente viu aqui sobre os verbos? Então, olha só. Aqui, em outras aulas também, a gente já viu que os verbos eles podem estar no presente, no passado e no futuro. Aqui, ó, são as lacunas para completar o texto, tá bom? E aqui tem as palavras entre parênteses, tá bom? Que são as palavras destacadas, tá bom? E aí vocês vão completar essas lacunas de acordo com o que está no parênteses. Todas elas são verbos, tá? Então o prof já está até respondendo aqui a atividade B. Elas são verbos e vocês vão adequar, né, nas lacunas, porque a gente não pode colocar ela na sua forma original, tá? Vocês vão estar lendo o texto e vocês vão ver em que tempo que está, tá bom? Então, vocês vão ver se vai caber decide, decidirá ou decidiu, tá bom? E assim com todas as outras palavrinhas também do texto, certo? Aí, diante disso, dessa leitura que vocês vão fazer, vocês vão conseguir responder as questões. No conto, o narrador traz fatos que já aconteceram ou que irão acontecer. Quais as palavras que ajudaram a perceber isso? Então, vocês podem ou escrever aqui mesmo, ou fazer o cabeçalho e colocar no caderno, tá bom? E o que essas palavras indicam? Então, a Pro já até respondeu para vocês que essas palavras indicam verbos, tá bom? Aqui, a letra C, vocês não irão fazer, tá bom? Porque é para expor aos colegas ou as conclusões que chegaram, tá bom? Então, isso a professora vai ver as questões de cada um para ver, tá bom? Depois, nós temos aqui, na atividade 2B, tem referência à atividade 2A, tá? Porque o que a gente está vendo hoje? Palavras terminadas com U e com L, tá? Leia o poema abaixo e encontrem as palavras escritas com a grafia incorreta, que está errado. Então, vamos lá. 5. A tristeza de pobre não tem rosto, de artista de cinema ou de postal de pontos turísticos, tem sim gosto, de esperança cortada com um punhal, de feriado em dia de domingo, de dor de dente, comida sem sal. Sofrimento de pobre bate em bingo. É certo, cruel, dolorido e real. Pobre sofre e nunca tem nome. É sempre um Zé ou fulano de tal. É um guerreiro, luta contra a fome, né? Então, fome, inimiga feroz e mortal, mercadoria que não se consome, que não sai em coluna social. Então, algumas palavrinhas vocês já conseguem identificar se está certo ou se está errado, tá? Então, a Pro vai dar uma dica, são palavrinhas que estão terminadas com L ou U, tá bom? Ou tem palavrinhas que estão todas com a letrinha U, mas que são grafadas com a letra L. Então, vocês vão prestar bem atenção, tá bom? E vocês vão reescrever as palavras encontradas e vocês vão grafar elas corretamente. Deixa eu ver, tem 1, 2, 3, 4. Se eu não me engano, tem 5. Tem mais uma aqui que a Pro achou, tá? Se eu não me engano, tem 5 palavrinhas,
tá? A Pro vai dar mais uma dica. Todas elas estão escritas com o final U, mas que elas são grafadas, são escritas com a letrinha L, tá bom? Então, a Pro achou aqui 5. Depois a Pro vai fazer aqui a atividade também para ver se tem mais alguma, tá bom? E aqui nós temos a atividade 2C. Observando as diferenças. No quadro abaixo, vocês encontrarão palavras retiradas do poema 5, que acabamos de ler, como também no texto A Bruxa e o Caldeirão, tá? Que é da página anterior. Lendo as palavras do quadro, note-se que elas têm diferenças na escrita, então é somente na escrita. Na primeira coluna, as palavras terminam com U e na segunda, com L. Essas palavras possuem sons semelhantes, né? São bem parecidos, que podem causar confusão na hora de escrevê-las. Então, vamos ver aqui, ó. A bruxa e o caldeirão. Decidiu, verificou, perguntou e mirou. Do poema 5, sal, mortal, real, postal. Então, vamos observar que o som delas é bem parecido, ó. Decidiu, sal, verificou, mortal, perguntou, real, mirou, postal, tá? Então, aqui a gente não vai conseguir elaborar um cartaz, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: a maioria das palavras, se não for todas elas, essas daqui, ó, terminadas com U, elas são verbos, tá bom? E esses verbos estão no tempo passado, tá bom? Essas daqui, ó, são adjetivos, são substantivos, tá bom? Então, elas terminam com L. Aproveite para anotar também o quadro abaixo em um cartaz. Então, esse quadro aqui, ó, vocês vão registrar no caderno de vocês, certo? É mais uma curiosidade. Estas descobertas certamente irão ajudá-lo a resolver vários problemas de escrita de palavras com L e U, mas nem todos. Veja, mal ou mal? Para não errar, é bom decorar. Se for o contrário de bom, é mal. Se for o contrário de bem, é mal com L. Veja, ela passou mal. Então, a gente pode fazer o contrário. Ela passou bem. Não fica legal se a gente falar ela passou bom, tá bom? Então, a gente transferiu, a gente modificou, fez o contrário do mal com L para bem, tá? Ela passou bem, tá vendo? Aqui outra, ele se comportou mal. Ele se comportou bem. Fica estranho falar se a gente falasse assim, ele se comportou bom. Não dá, né? Fica ruim da gente escutar. Agora aqui, ó, aquele menino é mau. Vamos trocar o mal com o aquele menino é bom. Imagina se a gente falasse aquele menino é bem, né? Fica estranho quando a gente fala. Então, tá vendo, ó? Bom e mal com U. Bem e mal com L. Temos a última frase aqui. Ele era um mau estudante. Ele era ó lá, mal com U, um bom estudante. Então, quando a gente for escrever uma palavra onde tem a palavra mal, antes da gente fazer, a gente pode pensar se a gente vai trocar pelo bem ou se a gente vai trocar pelo bom, tá bom? Então, reforçando, se for mal com L, o contrário é bem. Se for mal com U, o contrário é bom, tá bom? Então, vocês vão registrar isso daqui no caderno, mas o contrário é que vocês podem fazer na frente também, como a Pro fez. Tá bom, turminha? E aí, nós vamos encerrar as nossas atividades de hoje. Um beijo!